Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu ajudo os profissionais destas áreas, da área da qualidade, do meio ambiente e da segurança do trabalho, a aplicarem normas e procedimentos, requisitos legais, no ambiente onde atuam. Bom, no vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre alguns equívocos, alguns erros que podemos cometer na elaboração do nosso programa de gerenciamento de risco. Então fica no vídeo, assiste até o final, aproveita o conteúdo, aplica no seu dia a dia e aplica na sua carreira. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente sabe que nós estamos aí à beira de uma mudança ou de entrada em vigência da nova NR1, onde fala sobre gerenciamento de riscos ocupacionais e sobre o programa de gerenciamento de riscos. Dois assuntos que têm dado muita conversa, muitos entendimentos e muitas dúvidas em todas as áreas, desde a gestão até a operação da segurança do trabalho. Então hoje eu vou trazer para vocês 7 fatos, 7 equívocos ou 7 erros referentes à elaboração desse programa de gerenciamento de risco, que são pontos decisivos para você ter um programa de gerenciamento de risco de maneira eficaz. Então presta atenção, observa se isso está acontecendo com você ou não e procura corrigir. Se não aconteceu, já tome alguma ação para que isso não aconteça. E se você conhece ou já teve alguns companheiros, parceiros de trabalho, contratantes, prestadores de serviços que estão com esta mesma dúvida, aproveite e compartilhe este conteúdo com eles, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia, vai ajudá-los e vai ajudar você também a não cair, não cometer estes erros dentro desta elaboração deste programa de gerenciamento de risco. Lembrando que esta mudança da NR1, esse gerenciamento de risco ocupacional, esse programa de gerenciamento de risco, ele vem em paralelo com a elaboração e a implantação, a divulgação da ISO 45001, que tem um foco muito voltado para a gestão da segurança do trabalho. A ISO 45001, perdão, ela é uma norma que ela vai ajudar a empresa a implantar e implementar um sistema de gestão, ou seja, ela está bem coerente ali com o gerenciamento de riscos ocupacionais. Lógico, a ISO 45001, ela aborda outros assuntos além do gerenciamento de riscos ocupacionais. Ela aborda também uma análise pela alta direção. Então, ela entende que a alta direção deve estar comprometida. O gerenciamento de risco ocupacional também, mas ali isso não está tão claro, não está escrito assim como na ISO 45001 aborda isso de maneira bem clara. O tratamento das não conformidades, o olhar para os riscos e oportunidades da organização, tudo isso está contemplado na ISO 45001. No programa de gerenciamento, no gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é um pouco mais focado. Ele tem ali praticamente dois itens, né, que fala do gerenciamento de riscos ocupacionais. O inventário de riscos e o programa, aliás, 3. O inventário de riscos ocupacionais, o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais e o plano de ação em cima dos riscos encontrados. Então, vale a pena vocês também abordarem e entenderem um pouquinho a ISO 45001. Eu trato desse assunto em vários vídeos, em várias etapas aqui no canal do Diário do TST. Eu falo um pouquinho sobre cada item da norma. Então, para aumentar o seu conhecimento, dá uma olhada lá e aproveita o conteúdo que está disponível para que você possa, além desse vídeo, adotar, olhar e conhecer outros assuntos que estão aí disponíveis no canal do Diário. Bom, vamos lá? Já enrolei um pouquinho, mas vamos lá falar desses 7 itens, desses 7 erros que a gente pode cometer no momento da elaboração dos riscos ocupacionais, do programa de gerenciamento de riscos. Então, o primeiro deles, muito importante, o primeiro deles que a gente acaba cometendo
é abordagem de atividades. O que eu quero dizer com abordagem de atividades? É você, na hora de elaborar o seu programa de gerenciamento de riscos, não abordar todas as atividades da organização. Quando nós estamos pensando, né, e fazendo o reconhecimento de risco, levantando as atividades para você colocar e contemplar no seu programa de gerenciamento de riscos e no seu inventário de riscos, a gente acaba deixando algumas atividades de fora. Isso é muito comum e vai fazer diferença no seu no programa de gerenciamento de riscos. Que atividades que eu devo abordar? Todas. Três atividades, três grandes macros, né? Três grandes subatividades, vamos pensar assim: rotineiras, não rotineiras e as atividades emergenciais, os atendimentos a emergências. O seu programa de gerenciamento de riscos tem que contemplar esses três grupos de atividades. Então você vai olhar para aquilo que se faz todos os dias, corriqueiramente, aquilo que não faz parte da atividade, mas não é realizado todos os dias, é realizado 2 vezes por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e isso acaba, principalmente essas atividades não rotineiras, elas acabam sendo deixadas de lado por como você não faz isso todos os dias, você acaba esquecendo. E é importante ter isso dentro da sua relação de atividades. E as atividades emergenciais, em caso de um atendimento à emergência. Nós também não olhamos ou normalmente acaba se esquecendo dessas atividades. Em que momento que eu vou olhar para as atividades emergenciais? Por exemplo, se eu tenho um vazamento e um derramamento de um produto químico. Você pode achar que isso está envolvido com o meio ambiente, mas quando você derrama ou você tem um vazamento de produto químico, provavelmente você vai ter gases no ar. E aí, como é que acontece com a saúde e com a segurança do seu colaborador? Vazamento de máquinas, por exemplo, né? Você tem ali um vazamento de uma máquina que pode gerar um princípio de incêndio e alguma coisa nesse sentido. O que eu faço nesta situação de emergência? Tem um princípio de incêndio dentro da minha organização. Quais são as atividades envolvidas nesse princípio de incêndio? Então, essas atividades emergenciais também são muito importantes na elaboração do seu programa de gerenciamento de risco. Então, olhe para as atividades, para os grupos de atividades rotineiras, não rotineiras e emergenciais. Quer uma dica? Papel e caneta na mão e vamos reescrever cada uma das atividades. Entrevista com as pessoas, com os operadores, com os encarregados e mão na massa, escreve cada uma das atividades. Vai dar trabalho? Sim, mas é uma vez só. Você não vai precisar ficar repetindo isso depois. Você vai repetir depois se tiver alguma mudança, alguma mudança de processo, alguma mudança de atividade, de layout, talvez você mude alguma coisa. Mas, via de regra, os processos estabelecidos eles são muito estáveis. Então, você não tem tanto trabalho. Você vai ter trabalho a primeira vez, depois é mais tranquilo. Esse é o primeiro grande erro. Não adotar, não elaborar, não analisar todas as atividades dentro da sua organização. Segundo passo, inventário de riscos incompleto, né? Então, você vai olhar para o seu inventário de riscos para as atividades que você elaborou. Então, a gente já tem um erro ali que você não elencou todas as atividades e aí você vai colocar isso dentro do seu inventário de riscos. O que pode faltar no seu inventário de riscos que vai te atrapalhar? Por exemplo, a identificação da, da priorização de uma matriz de risco. Você deixa de colocar a sua matriz de risco dentro do seu inventário de riscos. Matriz de risco ela vai te dizer qual é o risco mais importante, mais impactante dentro da organização e que você vai precisar adotar medidas de modo prioritário e outras atividades que não têm tanto impacto na empresa e você pode deixar essas atividades em segundo plano ou num outro planejamento, numa outra estratégia. Então,
a matriz de risco, a priorização, o entendimento do que é severo e do que é mais significativo dentro das atividades é muito importante. Então não adianta assim você simplesmente elencar as atividades, atribuir os riscos a essas atividades e não adotar uma medida, uma matriz de risco para este inventário de riscos. Outro ponto também é deixar de evidenciar, deixar de analisar ou reconhecer alguns riscos dentro do ambiente de trabalho. Isso pode acontecer também, né? Você tem uma atividade, você esquece de colocar um risco, por exemplo, como vibração, como temperatura, exposição ao frio. Então isso também pode acontecer e deixa o seu inventário de riscos aí meio capenga, né? Então é sempre importante utilizar os riscos ambientais e classificar ou ter numa tabela, né, esses riscos ambientais anotados e aí você faz toda a análise da atividade e depois você confere se não está faltando nenhuma avaliação de risco. A mesma coisa com a matriz de risco, né? Elabore antes de começar a fazer o inventário de risco, já adote um padrão, um formulário para você anotando as atividades e já ir identificando qual é a matriz de risco que você vai adotar e se for o caso de severidade e probabilidade, você já vai fazendo a análise e já vai pontuando isso e você já vai tendo a classificação do seu inventário de riscos. É muito importante você colocar isso dentro do seu inventário de riscos. Outra coisa também muito importante dentro do inventário de riscos é você deixar de colocar as avaliações quantitativas. Então, o seu inventário de riscos ele é um documento que ele vai ser completo, que ele vai estar ali à disposição para consulta e para entender quais as medidas foram adotadas e por que essas medidas foram adotadas. É outra coisa também que a gente acaba esquecendo dentro do inventário de riscos. Você adotar as medidas para é, aquele, aquela determinada atividade. Então, adote as medidas, coloque as medidas e também o, o quanto você encontrou de avaliação quantitativa em cima de cada risco. Lógico, vai ter alguns riscos ali que a avaliação não vai ser quantitativa, vai ser qualitativa. Ok, sem problema nenhum. Mas aquilo que é quantitativo, você deve anotar e deve colocar isso dentro do seu programa de gerenciamento de risco e dentro do seu inventário de riscos, né? É dentro desse inventário de risco que você vai ter toda a base, né? Tudo aquilo que você precisa para aplicar, para divulgar e para conversar com as demais pessoas da organização. Então esse é o nosso segundo erro, o segundo grande erro que pode interferir num programa de gerenciamento de risco mais eficaz. Depois de olhado para o inventário de riscos, tem um terceiro erro que eu diria que é o fundamental para todo o sucesso da sua gestão de segurança do trabalho. E aqui eu vou dedicar um tempinho um pouquinho maior, que é justamente o programa de gerenciamento de riscos como base da segurança, da gestão da segurança do trabalho. Por que que eu vou dedicar um tempo maior um pouco em cima deste assunto? Porque como eu falei no começo do vídeo, nós estamos tendo uma convergência para a gestão da segurança do trabalho. Eu tenho falado nos vídeos também. Temos toda a parte técnica, toda a parte de higiene ocupacional que deve existir e tem que existir, porque é com base na higiene ocupacional que nós conseguimos determinar os limites de exposição, os níveis de ação, é nessas avaliações quantitativas que nós entendemos como é que está a vida, né? A saúde e a segurança do nosso trabalhador na realização das atividades, mas junto com isso, nós precisamos ter a gestão da segurança do trabalho. E é isso que foca a NR1, a gestão, repetindo, né, trazendo a fala do começo do vídeo para agora,
temos na NR1 um grande passo que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, ela está colocando essa gestão de uma maneira mais efetiva em forma de lei dentro da NR1, ou seja, vamos olhar para o gerenciamento, como é que nós vamos administrar, como é que nós vamos cuidar dos riscos ocupacionais. E aqui, a gestão da segurança do trabalho, ela faz parte desse, ou melhor, o gerenciamento de risco faz parte dessa gestão da segurança do trabalho. Então, por isso que eu falo que está tendo uma convergência para a gestão junto com a parte técnica. Não que estamos deixando a parte técnica de lado e vamos olhar só para a gestão da segurança do trabalho. Isso também você tem que tomar muito cuidado. Isso também é um outro erro, eu não coloquei aqui, mas é um outro erro. Você focar só na gestão e deixar a parte técnica, ou seja, a parte de avaliação, de medição, das ações, de fora da sua gestão da segurança do trabalho. Não, as duas têm que trabalhar em paralelo. E a base disso é o PGR. Não adianta você achar que você vai fazer um PGR e vai deixar ele na gaveta que está tudo certo, como nós fazíamos com o PPRA, que não vai funcionar. Porque o programa de gerenciamento de risco, ele tem um dinamismo muito grande. Tudo que acontece dentro da gestão da segurança do trabalho tem que estar evidenciado dentro do seu programa de gerenciamento de risco. Mudei uma vírgula no processo, essa uma vírgula que mudou no processo vai interferir no programa de gerenciamento de risco. Então veja a importância deste programa e do seu inventário de riscos bem elaborado. Se você não fizer do PGR a sua base para a sua gestão da segurança do trabalho, muito provavelmente você vai ter sérios problemas, não só com fiscalização, né? Mas com a própria saúde e segurança da organização. Então, se você quer melhorar, quer trazer resultados significativos para a sua organização, quer trazer algo de bom para a saúde e segurança da organização, é muito importante que você elabore e que você entenda o programa de gerenciamento de riscos, entenda o inventário de riscos de maneira completa. Tudo o que você pode fazer e deve fazer com esses documentos. Documento que vai ser criado da maneira que você acha mais fácil, né? Você pode utilizar exemplos que estão aí disponíveis nas redes sociais, na internet e tudo mais, mas sempre foque na sua realidade e utilize esses documentos que são encontrados aí, estão disponíveis, realmente como base. Por quê? O documento que pode estar disponibilizado na internet ou de alguma forma, ele pode estar ele pode ser muito mais complexo do que realmente você tem, o que você precisa hoje, e aí você vai fazendo essa evolução até você chegar nesse nível de complexidade, ou ele pode ser um documento muito simples para a sua realidade, ou seja, você tem um nível de maturidade, um nível de medidas aplicadas mais elaboradas, e o seu programa e o programa que você vai utilizar ele não te traz isso, né? Ele não te traz essa complexidade, essa necessidade que você tem. E outra coisa muito importante dentro do programa de gerenciamento de risco, dentro dessa base, é você fazer o famoso copia e cola, né? Não é porque a empresa XPTO tem um baita de um programa de gerenciamento de risco que vai funcionar na sua organização e você copia de lá e aplica aqui e tá tudo certo. Não, você tem que olhar para a realidade da sua organização e utilizar realmente o documento, o inventário de riscos como base e alimentar isso com a sua realidade e fazer com que este programa seja realmente a base, seja realmente a fonte, o lugar onde tudo aquilo que acontece com relação à saúde e segurança do trabalho esteja ali contemplado. Atividade, função, que mais? A matriz de risco, como eu falei para vocês, as medidas de controle que são necessárias para aqueles riscos que estão ali disponíveis. Então é importantíssimo você olhar para esse programa de gerenciamento de risco e ter a consciência e aplicar isso de maneira efetiva como base para a sua gestão da segurança do trabalho. Se você não fizer isso, repito, você provavelmente vai ter
problemas sérios com relação à saúde e à segurança dos seus colaboradores. Né? Seu número de acidentes não vai diminuir, seu número de doenças não vai diminuir, seu número de absenteísmo também não vai diminuir, ou vai continuar no que está. Tá? Então, a gente sempre precisa buscar melhorar aquilo que a gente faz onde nós estamos atuando. E uma maneira de você melhorar é garantindo que este programa de gerenciamento de risco seja realmente a base da sua gestão da segurança do trabalho. E se você não tiver uma gestão na segurança do trabalho, implante uma, né? Comece a entender como que a ISO 45001, eu já dei uma dica aqui para vocês durante o vídeo, como que essa ISO 45001 pode auxiliar você na sua gestão da segurança do trabalho. Tem uma série de conteúdos aí falando sobre gerenciamento de risco, falando sobre programa de gerenciamento de risco, falando sobre matriz de risco. Então, tudo isso está aí disponível para você entender, para você aplicar e para você começar a implantar e implementar esse sistema de gestão dentro da sua organização. Né? Então, é muito importante você ter este programa de gerenciamento de risco como base para a sua gestão. E se você não tem gestão, comece a elaborar, a pensar e a implantar e implementar um sistema de gestão de segurança do trabalho dentro da sua organização. E aí, continuando, nós acabamos de falar sobre programa de gerenciamento de risco como base para a gestão da segurança do trabalho, e o nosso próximo erro é justamente uma matriz de risco ineficaz. Eu falei sobre a matriz de risco já em alguns tópicos para trás, e aqui eu quero reforçar isso. Matriz de risco é justamente o ponto onde você vai definir qual é a prioridade, o que é mais severo dentro das atividades que a sua empresa desenvolve e que afeta a saúde e a segurança do trabalho. Muitas das vezes nós olhamos para a matriz de riscos e simplesmente olhamos lá, é severidade, é probabilidade, está tudo certo e vamos embora. Não é só isso. Você tem que, de novo, olhar para a realidade da sua organização e estabelecer uma matriz de risco coerente com a sua realidade. O que você pode usar como exemplo e o que eu posso te dar como dica para você utilizar como base para a sua matriz de risco? Lá na NR3, que fala de embargo e interdição, tem uma matriz que é uma matriz de risco que é voltada para os auditores fiscais, que eles utilizam como base para entender a realidade e o que se espera daquelas atividades, daqueles riscos que são encontrados e tudo mais. Então você pode olhar para esta matriz que está ali na NR3 e ter ela como base para elaborar a sua matriz de risco. Basicamente, é você olhar para a severidade e aí você entender o quão severo são as atividades que são desenvolvidas dentro da sua organização. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade de um eletricista. Qual que é a severidade desta atividade, né? Desta função de eletricista? Ela pode causar morte, então ela é severa número 3, por exemplo, né? Um grau de severidade maior. Não, ela só pode causar alguma lesão e tudo mais. Então, severidade número 2. Não, essa atividade ela não gera lesão nenhuma. O que pode acontecer ao máximo é uma escoriação ou um incidente. Então é grau menor, o grau 1. Então, são maneiras de você classificar essa severidade e a mesma coisa com probabilidade. Olhar para a realidade da sua organização e entender, olha, aquele risco acontece todos os dias e várias vezes no mesmo dia, dentro da jornada de trabalho. Então, isso aí é o mais frequente. E depois você vai determinando as outras frequências. Acontece uma vez por semana, pode acontecer uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por ano. E aí você determina qual é a probabilidade. Cruza severidade com probabilidade, ou seja, o que acontece mais vezes com o que pode causar a morte, e ali você vai ter o seu risco mais crítico, o risco que você vai ter que olhar para ele e tratar ele hoje, não deixar nem para amanhã e nem para daqui 5 minutos, é o agora. Então esse é o caso mais severo e mais frequente dentro da sua atividade. E aí você determina
como que você vai priorizar isso, qual é o grau de ação dentro desta matriz de risco. Então, esse é o correto. O que que normalmente se faz? O que que eu tenho visto dentro das conversas e das empresas que a gente acaba analisando? Que simplesmente colocam um grau de probabilidade e severidade com uma matriz que está disponível na internet, né? Falando de novo daquele item, do item que eu falei no tópico anterior, que é esse Ctrl+C, Ctrl+V, ou copia e cola, vai lá, coloca e tá dentro do seu inventário de riscos e vamos tocando o barco e a gente vai fazendo dessa forma. Isso está totalmente errado. Olhe para a realidade da sua organização, analise a matriz de risco, veja se essa matriz de risco é realmente a que está coerente com a atividade da organização. Então, e quando você for fazer essa análise, faça a análise de maneira concisa, de maneira correta, de uma maneira profunda, para que realmente aquilo que for prioridade é prioridade e você sabe que você vai ter problemas se você não agir em cima desta atividade ou deste risco. Então, matriz de risco elaborada de qualquer forma vai ser uma matriz de risco ineficaz e aí você também vai ter sérios problemas com o seu programa de gerenciamento de risco ocupacional. Então, falamos da matriz de risco ineficaz e qual que é o próximo erro, né? O próximo erro são os planos de ação mal elaborados. O inventário de riscos NR1, ela traz muito claramente que nós devamos montar um plano de ação. E aqui no plano de ação eu trago uma ferramenta e sempre falo dela que possível, inclusive também tem vídeo no canal falando dela, que é a famosa 5W2H, uma ferramentazinha de plano de ação muito eficaz e que traz resultados eficientes se bem aplicada. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer o seu plano de ação, basicamente é uma atividade, um prazo e um responsável. Basicamente isso. Isso que é o básico do básico do seu plano de ação. Quando você vai lá elaborar o 5W2H, ele tem mais algumas etapas. E aí você tem que entender e adotar alguns prazos, alguns nomes, responder algumas perguntas para você elaborar o seu plano de ação e aí você tem algo mais fino, mais comprometido com a realidade e envolvendo outras pessoas. O plano de ação que normalmente as pessoas fazem e eles cometem erros é seguir aquele plano básico que funciona, mas na maioria das vezes as pessoas não dão muita atenção. Então você coloca atividade, coloca um prazo de um mês, por exemplo. Eu tenho 30 dias para fazer esta determinada atividade, essa mudança de layout, por exemplo. E o responsável vai ser o SESMIT. Pronto, esse é o plano de ação. Tá correto? Pode ser que sim. Vai ser eficaz? Muito provavelmente não. Por quê? A atividade está bem descrita, mudança do layout. O prazo, 30 dias. Quando a gente fala em 30 dias, em quantidade de dias, você não tem um começo e um fim. Então você não tem uma data, você tem uma quantidade de dias. Então isso é muito importante. É onde as pessoas acabam errando. Simplesmente colocam uma quantidade de dias e não tem data de início e data de fim. E aí, se você não tem data de início e data de fim, posso começar qualquer dia e posso terminar qualquer 30 dias depois da data que eu comecei. Então fica muito vago. E o responsável? É o SESMIT. Tá bom. Quantas pessoas compõem o SESMIT da sua organização? Pode ser que você tenha 4 pessoas no SESMIT, 5 pessoas no SESMIT, ou apenas uma pessoa no SESMIT. Então você não tem comprometimento das pessoas envolvidas. Então, quando você faz um plano de ação desta forma, você simplesmente está evidenciando que você precisa, mas não existe comprometimento nenhum, ou seja, não existe eficácia nenhuma no seu programa, no seu plano de ação. Outra coisa também que acontece muito é que você não envolve as pessoas da área, da, da área que vai ser atuado ou da área que fala o plano de ação. Então, você não envolve as pessoas não vão ajudar na elaboração das atividades e o que acontece? A pessoa chega e fala assim, isso não é responsabilidade minha. Você criou, você resolva, você faça. É isso que normalmente acontece. É uma triste realidade,
mas a pessoa sabe que ela é responsável por aquela atividade, ela sabe que ela que vai tomar a decisão, mas como você não colocou o nome dela, como você não deu a atribuição para ela, não deu prazo para ela, ela vai falar assim, ó, então, técnico, você elaborou, você faz acontecer. Isso é normal, infelizmente, dentro das organizações. Então, um plano de ação tem que ter o envolvimento dos responsáveis da área. Muito importante você fazer com que eles se comprometam. E aí você vai colocar lá atividade, vai colocar o dia que começa, dia 1º de fevereiro de 2021, vai terminar no dia 28 de fevereiro de 2021 e o responsável vai ser fulano, beltrano, ciclano, do departamento de engenharia, do departamento de compras, do departamento de vendas, seja o que for. Então, detalhar isso. Outra coisa importante também dentro do plano de ação é você não detalhar as etapas das ações. Explico. Você vai falar, você colocou lá que o plano de ação é substituição de uma máquina, ou melhor, vamos implantar um sistema de exaustão no departamento de caldeiraria na parte de soldagem. Então a alta direção, a diretoria concordou com isso e você vai fazer a implantação desse sistema de exaustão dentro dessa área. E aí o que você faz? Coloca lá, implantação do sistema de exaustão, responsável, fulano de compras. É um plano de ação? É. Mas está faltando coisas, estão faltando pessoas aí a complementarem a esse plano de ação. Qual que é o correto? O que deveria ser feito? Bom, então eu tenho a implantação de um sistema de exaustão. Mas para implantar esse sistema de exaustão, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que chamar a engenharia e fazer a análise do ambiente, fazer uma análise do layout, eu tenho que fazer uma análise do processo. Bom, então, primeiro, análise do ambiente e da análise. Isso é uma ação antes da implantação. Outra coisa, dentro da mão de obra que você tem, dentro dos especialistas que você tem, eles são capazes de fazer essa análise? Não. Então vai ter uma contratação, uma solicitação para uma empresa terceira, para uma empresa especializada. Depois que essa empresa especializada veio, ela faz a avaliação, faz a elaboração da proposta de investimento e aí depois você vai seguir com as demais ações para a implantação desse sistema. Entende que tem que ser muito mais detalhado e às vezes, e diria para vocês, a maioria das vezes essas subetapas do plano de ação, elas são puladas ou não são contempladas. Isso também é importante você ficar atento na elaboração desse plano de ação. Então é muito importante que você não simplesmente coloque a atividade, mas também o detalhe ou os detalhes dessa atividade para que ela seja concluída de maneira eficaz. Então aqui é um pouquinho deste plano de ação que você deve implantar dentro da sua organização. Então, um plano de ação mal elaborado é outra situação que nós temos dentro da organização que vai fazer diferença no seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Depois, nós temos um outro erro que é contemplar o nome ao invés das funções dentro do seu programa de gerenciamento de risco. Como assim, Gustavo? Nome, função, o que você quer dizer com isso? Quando você está fazendo as análises das atividades, que foi o primeiro item que eu falei com vocês, né, você vai olhar para as atividades que a organização realiza e é muito comum você atrelar o nome do operador de máquina à atividade e, consequentemente, à função. E aí você vai lá no seu documento do seu inventário de risco, você vai colocar a relação dos funcionários das pessoas que estão executando as atividades sem levar em consideração a função em que elas estão exercendo. Sempre, e aqui vale lembrar sempre que gestão, seja ela de segurança, de qualidade, de meio ambiente, do que for, nos seus documentos você dificilmente, né, não me lembro aqui de nenhum caso onde você atrele o nome da pessoa a alguma situação dentro desta gestão. A não ser que seja algo, por exemplo, eu preciso indicar o responsável legal
pelo SESMIT. Aí sim você vai colocar o nome da pessoa ali. Você vai colocar o nome da pessoa, por exemplo, num manual de gestão, onde você vai indicar quem vai ser o representante da direção, né? Ou alguma coisa nesse sentido, alguma figura nesse sentido. Mas, tirando isso, de uma maneira geral, você não coloca o nome das pessoas com relação ao programa de gerenciamento de risco. Nome nenhum entra ali, né? E é muito comum você colocar isso. Ah, o José da Silva da caldeiraria. Então, as atividades dele são essas e aí em cima disso você vai fazendo o seu programa de gerenciamento de risco. Olhe pelo contrário, né? Nós, como eu falei no primeiro item das atividades, olhe para a função. Assim como você fazia no PPRA, né? Então, lá no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, você tinha todas as relações de todas as funções. Então, continue aplicando a relação das funções dentro do seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Nome só se for em ultíssimo caso e extremamente necessário, que eu não consigo enxergar ainda. Se alguém souber de alguma coisa, de alguma situação que precise realmente colocar o nome das pessoas, coloca um comentário aí, né? E é interessante para a gente fazer esse compartilhamento de conhecimento. Eu sei bastante coisa, mas não sei tudo. Então é bom que vocês também comentem aí para a gente poder aumentar esse conhecimento e fazer esse compartilhamento de conhecimento. Então, programa de gerenciamento de riscos, inventário de riscos, funções e atividades, não nome dos colaboradores. Ah, mas o fulano saiu. Tá, e aí? Tá lá, preciso revisar o programa. Ah, mas Gustavo, você fala que você sempre precisa revisar o programa. Sim, concordo. A gente sempre precisa revisar o programa de gerenciamento de risco. Mas a mudança é muito mais interessante quando você tem, e muito mais significativa, quando você tem alteração de uma máquina, alteração de um processo, ampliação de uma unidade fabril, do que simplesmente pelo nome de um colaborador que entrou e saiu. Imagine você numa empresa de 400, 500 funcionários, qual é a rotatividade de entrada e saídas de funcionários dentro de um período, dentro de um mês, e o quanto que você vai precisar mudar esse programa de gerenciamento de risco por conta das mudanças das pessoas que acontecem ao longo desse mês. Então, olhem sempre para a função no momento da sua elaboração do seu programa de gerenciamento de riscos. Então, falamos do programa, dos nomes, né, das funções, acabamos de falar disso. E, para finalizar, comunicação, treinamento e capacitação dos colaboradores, ou seja, de todos os que estão desenvolvendo alguma atividade pela organização. Isso é muito comum. Você faz todo o seu programa de gerenciamento de risco, você elabora uma matriz de risco coerente com a realidade, faz o seu programa de gerenciamento de risco, seu gerenciamento de risco ocupacional mais completo, o melhor do mundo, só que ele fica com você. E aí você não comunica isso para os colaboradores, para os operadores, para os encarregados, para o gerente, ou seja, você não comunica isso para ninguém. Você não treina ninguém, você não capacita nenhuma destas pessoas com relação a esse programa de gerenciamento de risco. E o que adiantou? Nada, porque as pessoas não têm o conhecimento do programa de gerenciamento de risco, não entendem o que foi construído, por mais que você tenha envolvido todos na elaboração desse programa de gerenciamento de risco, e aí você não tem esse compartilhamento e a probabilidade, ou pelo menos a análise, né, dos outros para que isso possa crescer e que isso possa ser melhorado, principalmente pela alta direção. Quando a gente fala alta direção, são presidentes, vice-presidentes, gerentes, diretores, as pessoas que tomam decisão pela organização. São os principais, porque eles devem estar comprometidos com o programa de gerenciamento de risco ocupacional. Então, a comunicação para eles, o treinamento para eles e a capacitação deles é muito importante para que o programa de gerenciamento de risco tenha sucesso e a gestão da segurança do trabalho também tenha sucesso. Então, você fez todo esse trabalho com o programa de gerenciamento de risco, elabore os treinamentos e as capacitações para cada nível, para cada área. Então, você vai
elaborar um treinamento para a área operacional, um treinamento para a área administrativa e um treinamento e uma capacitação para os gestores da organização. E isso você vai ser transparente, vai comunicar tudo o que está acontecendo e quais as medidas que foram adotadas para aqueles riscos, para que a empresa possa melhorar e crescer e ter resultados significativos dentro da sua gestão, dentro do seu programa de gerenciamento de risco. Isso é muito importante. É com base nisso que o seu programa vai começar a rodar, vai começar a funcionar, as pessoas vão participar, vão dar ideias, vão colaborar com o crescimento do programa e com o crescimento da saúde e da segurança da empresa como um todo. Comprometimento, envolvimento de todos. É muito importante para que você tenha sucesso dentro do seu gerenciamento de risco ocupacional, dentro do seu programa de gerenciamento de risco, enfim, dentro da gestão da saúde e segurança organizacional. Tudo isso para que você possa ter sucesso e, obviamente, também se destacar dentro da sua organização com esse pensamento. Bom, são esses os erros que eu avaliei, que eu analisei, que eu experimentei ao longo desse último ano, desses últimos anos, tanto da implantação da ISO e da nova NR1, com essa preocupação de gerenciamento de risco ocupacional. Pode ser que existam outras, pode ser não, com certeza existam outras que não estão relacionados aqui, mas esses são alguns que eu julguei principais na elaboração do programa de gerenciamento de risco e que você tem que ficar atento para poder ter um sucesso. Depois a gente fala de outros erros ou de outros itens que podem ser melhorados. Bom, eu vou embora, mas não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. Se caso você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveita, aqui na descrição do vídeo vão ter as redes sociais do Diário do TST. Dá uma passada por lá, se inscreva se caso você não for inscrito, que lá tem mais conteúdos. Inclusive, o Diário do TST tem um site onde eu disponibilizo para vocês uma planilha ou um exemplo de planilha de inventário de riscos ocupacionais totalmente free, de graça. É só ir lá no site, tem um localzinho para você solicitar a planilha. Então aproveita, visita o site e pega a sua planilha totalmente gratuita para você aplicar no seu dia a dia. E lá também no site tem outros conteúdos que faz com que você melhore a sua carreira, que você desenvolva a sua carreira profissional, para que você possa crescer também, não só na área de segurança do trabalho, mas também na área de meio ambiente e de qualidade. Um grande abraço e, lógico, a gente se encontra no nosso próximo vídeo.